Bom dia, amigos! Ó, firme e forte no café aí. 7 da manhã de sábado, mas me acordaram às 6h30. Mentira, 6h19 pra ser mais precisa. Ai, a vida da mãe, né? Um me acordou às 6h19, perguntando se podia assistir desenho. Falei, pode. Aí tentei voltar a dormir de novo. Aí 6h35, não tinha conseguido dormir de novo ainda. O outro vai lá e fala assim, aconteceu uma coisa muito estranha, papai. O meu dente, perdeu o dente ontem, Davi. O meu dente sumiu debaixo do travesseiro e não tem dinheiro lá. Aí o Marcos, sai, Davi, vai lá e procura o dinheiro de novo, direito. Aí eu já não tava conseguindo dormir mesmo, levantei, falei assim, quer saber? Vou levantar, fazer café pra essas cambadas. E vou fazer uma devocional, botar roupa pra lavar e fazer as minhas coisas. Então, 7h05 aqui, 9h05 no Brasil. Bora fazer nosso devocional? Livro Café com Deus Pai, edição 2023, do pastor Júnior Rochirola, dia 10 de fevereiro. Vença junto com sua família. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Gênesis 7:7. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada por mais esse tempo contigo, Senhor. Senhor, que a tua palavra penetre no nosso coração, que nós sejamos impactados pela tua palavra. Que o Senhor dê conforto, que o Senhor dê esperança, que o Senhor repreenda se necessário, mas que o Senhor nos coloque nos seus caminhos. Abençoa, Senhor, essa manhã, esse dia, esse final de semana, e que a sua palavra venha até nós de forma viva e verdadeira como ela é, e deve ser para nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos. Todos nós temos problemas e enfrentamos dilúvios em nossas vidas. Na tempestade da vida pode até haver perdas, mas elas passam. Tudo o que você precisa é entender que os dilúvios virão. Mas assim como Noé não enfrentou o dilúvio sozinho, pois sua família estava ao seu lado na arca, você também precisa compartilhar com sua família as suas tempestades. Lutar junto com as pessoas que Deus escolheu para ficar ao nosso lado nos fortalece. Nos momentos mais difíceis da minha vida, pessoas estenderam a mão para mim. Nos momentos mais difíceis da vida da minha esposa, Michele, pessoas também fizeram o mesmo. Na nossa família, nos momentos mais difíceis, permanecemos juntos. Para ser abençoada em família, é necessário priorizar os planos de Deus e também enfrentar juntos as tempestades da vida. O Senhor nos fez para vivermos em amor uns com os outros e nos apoiarmos mutuamente, para juntos sobrevivermos a todas as tempestades e aos ventos contrários que vierem contra nós. Noé e toda a sua família, ao entrarem na arca, precisaram lutar juntos para vencer o dilúvio. Antes do dilúvio, cada um tinha liberdade de ir e vir, mas após o início das chuvas, precisaram conviver no mesmo ambiente. Assim é com a família. Ela precisa estar junto para vencer cada dia. Crie oportunidades em família para que estejam juntos em momentos de comunhão. Prepare um café e juntos à mesa compartilhem suas conquistas. Amém. Nosso devocional 41 de 365, já se passaram 41 dias em 2024, amigas. Salmo 17, a nossa leitura, e a palavra-chave é unido. Nossa, eu fui lendo aqui, eu pensei tantas coisas, sabe, pra falar pra vocês, tantas coisas que o Senhor foi colocando no meu coração e acabei de me perder. Quando eu morava com os meus pais, né, mais nova, raramente a gente se sentava à mesa. A gente sempre, cada um fazia o seu prato, pegava o seu prato e sentava na sala assistindo televisão e comia. Não orávamos, eu venho de um lar católico e me converti, virei protestante, né? Quando eu tinha 15, 16 anos, mas só eu e minha mãe. Mas a gente nunca teve esse hábito de sentar à mesa, orar de forma nenhuma, né? Mas a gente já não sentava à mesa para comer. Cada um por si. A única refeição que a gente fazia junto, e não necessariamente todo mundo junto, era o café da manhã. E minha mãe preparava o café da manhã, cada um tinha seu lugar na mesa, a sua xícara especial, e cada um tinha o seu jeito de tomar café. Então, do meu pai, era 2 colheres de Nescafé com uma colherzinha de açúcar, e aí minha mãe fervia o leite e colocava o leite, que ele gostava do leite com Nescafé. O meu irmão era leite com Nescau, Todd não, tá? Nescau, bem doce. O meu era igual ao da minha mãe, leite com café, mais pro amargo, nunca muito doce, mas na época eu ainda usava açúcar. E da minha mãe era igual ao meu. E minha mãe que preparava de todo mundo e
E era um momento muito bom, porque era um momento que a gente sentava, a gente conversava, a gente comia um pãozinho. Minha mãe não gostava do pão com a casca, então ela tirava a casca do pão Puma, pão de forma, Puma é a marca, pra comer. E era a hora que a gente conversava, era a única refeição que a gente fazia ali sentados juntos à mesa. E isso me trouxe muitas lembranças. E ao mesmo tempo que a gente não tinha outras refeições juntos, né? Nossa família, era cada um por si. E isso não nos aproximava. Aqui em casa a gente tenta fazer diferente. Porque eu entendo que o momento que a gente senta à mesa é o momento de realmente comunhão, de conectarmos uns com os outros. Então, na mesa, às vezes a gente erra e acaba mexendo no celular, mas na mesa a gente não pode usar o celular. A gente sempre pergunta como foi o dia, a gente conversa. E algo que se tornou um hábito pra gente, e isso, assim, é um hábito recente, porque foi depois que a gente veio morar aqui. E nós vimos um casal de amigos cristãos fazendo, e nós começamos a fazer também, é orar antes de todas as refeições. Então, antes de todas as refeições, café da manhã não, porque a gente tá sempre correndo no café da manhã, mas sempre antes do almoço e da janta, a gente ora antes das refeições. E cada vez ora. Uma vez ora o Davi, uma vez ora o Noah, uma vez ora eu, uma vez ora o Marcos, uma vez ora todo mundo. E é o tempo que a gente agradece pelo alimento, é o tempo que a gente agradece pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar. A gente só agradece, a gente não pede nada. E é muito bonitinho de ver como os meninos foram arrastados pelo exemplo. Eles oram e eles agradecem. Quando o Marcos tá fora viajando, eles agradecem pela viagem do Marcos. Eles pedem para que nessa hora eles pedem para que Deus dê uma viagem tranquila para ele, para que ele volte em segurança para casa, para que ele cuide da gente enquanto a gente tá sozinho. E eles foram arrastados pelo exemplo, né? E nós fazemos isso independente de onde estejamos. Se a gente vai no restaurante, a gente pede uma comida, a gente ora antes de comer. E o Ben tem 2 anos, ele não fala ainda. Talvez, já deveria falar, tá? Não quero saber opinião aí, tá? Mas Ben não fala, então ele não ora, mas ele entende tudo. Então quando a gente fala assim, vamos orar para o Papai do Céu, o Ben na cadeirinha dele abaixa a cabecinha, tampa o olhinho assim, e ele fica assim olhando de rabo de olho pra ver se a gente tá orando. E esse é o nosso momento juntos, é o nosso momento de comunhão, é o momento que a gente consegue às vezes parar no meio do dilúvio do dia, no meio do caos do dia, e olhar um pro outro e perguntar um pro outro como foi o dia. Pra gente poder ajudar, pra gente prestar atenção no que o outro tá fazendo e poder socorrer ele em meio ao dilúvio, a gente precisa perceber o que está acontecendo. Davi Noah, por favor. A gente precisa perceber o que tá acontecendo com o outro. E a gente só consegue perceber o que tá acontecendo com o outro quando a gente para pra prestar atenção no outro. E esses momentos em família são muito importantes, porque nós, como família, nos fortalecemos. Claro que daí a gente vai ter a igreja para fortalecer a gente em oração, a gente vai ter os grupos, vai ter os amigos que vão fortalecer a gente, que podem estender a mão pra gente, mas a nossa principal base é sempre a nossa família. E como é que a gente sabe que nosso parceiro, nosso marido tá passando por um momento de dilúvio na vida dele, por um momento difícil, ou a esposa tá passando por um momento difícil, se a gente não tem esse tempo de comunhão juntos, se a gente não tem esse momento de estarmos todos juntos. É muito engraçado que na minha relação com o Marcos, a gente realmente se torna um só, né? Se tornou um só. Porque quando ele não tá bem, quando tem alguma coisa que não tá bem com ele, que tá angustiando, que tá preocupando ele, é instantâneo. Eu sinto isso. Eu vou falar energia, né? Porque eu acho que energia não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com física. O ambiente da casa muda. A atmosfera muda. Fica uma coisa tensa, parece que a gente fica... Eu fico incomodada, eu me sinto incomodada, eu me sinto mal por uma coisa que eu não sei o que é. E eu sou muito analítica, então quando tem alguma coisa acontecendo comigo que me deixa incomodada, eu consigo ir lá no fundo buscar e descobrir o que é que tá me incomodando. E quando eu não consigo, geralmente não tem a ver comigo, tem a ver com alguma situação da casa, com alguma coisa do Marcos especificamente que reflete em mim. E muitas vezes com os nossos filhos também. Às vezes a gente não tá num dia bom, a gente tá ali numa TPM, a gente tá nervosa, a gente tá ansiosa, a gente tá preocupada com alguma coisa. E isso reflete diretamente neles, na forma como eles agem. Vão ficar mais agitados, mais respondões, mais nervosos. A forma como a gente se expressa
interage, não é interage a palavra, não tô lembrando, reflete diretamente, né, na forma dos nossos filhos. E isso é união, né? Quando tá todo mundo bem, mas se tem um que tá ruim, o resto sente. É como o corpo. Quando alguma coisa no nosso corpo dói, não tá bem, o corpo inteiro sente. O corpo é o todo. E a gente tem partes. Ai, vai, Davi, vai. Sem gritar e sem brigar. Que a gente possa vencer juntos com os nossos. Que a gente possa passar pelos momentos difíceis juntos com a nossa família. Mas que a gente esteja atento àquilo que a nossa família precisa da gente. Para que a gente leia os sinais, para que a gente veja os sinais. Para que a gente veja aquilo que o nosso parceiro de repente está passando, mas não quer falar para preocupar a gente, aquilo que a nossa não, né? Que a esposa tá passando e também não quer falar para não preocupar a gente, que nós sejamos o suporte, que nós sejamos a arca para proteger, para abrigar as pessoas que a gente ama e que esses momentos de união, de comunhão estejam sempre presentes na nossa vida, porque é isso que faz um relacionamento ser real. Se a gente tem uma comunhão firmada com o nosso parceiro, com os nossos filhos, com a nossa família, a gente consegue perceber quando as coisas não estão bem e a gente consegue ajudar. Uma vez eu vi uma frase que diz que assim, no meu relacionamento eu não dou 50% e meu marido 50%. Não é assim que funciona. Tem dias que eu não tô bem, eu dou 10% e ele vai dar 90%. Tem dias que vai ser o contrário. Ele não vai estar bem e eu vou precisar fazer 90%. É difícil quando os dois não estão bem, né? Os dois estão cansados, os dois estão passando por uma fase difícil, mas é importante a gente olhar a necessidade do outro. Então, nos últimos tempos, o Marcos ele tem viajado demais, ele tem trabalhado demais, ele tá muito cansado. E eu também tô muito cansada, porque eu tô sozinha com as crianças e com a casa e com um monte de coisas, um monte de compromisso. Mas essa é a hora que eu preciso estar ali pra ele, pra ouvir, pra de repente fazer 90%. Mesmo sem ter os 90% pra fazer, porque eu também tô cansada. Mas fazer o máximo que eu consigo ali dos meus 90%. É isso, Miglis, é isso. Que a gente consiga enxergar a necessidade da nossa família e estar lá pra eles. Estender a mão, observar e estender a mão. Vamos orar pra terminar? Já foram 15 minutos, 10 minutos, quase 15, vai, de devocional. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por nos mostrar mais uma vez o quanto a família é um projeto importante e especial. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina a andar pelos Seus caminhos, porque o Senhor nos mostra, Senhor, como fazer. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente consiga observar, Senhor, as necessidades, Senhor, da nossa família, dos nossos filhos, do marido, da esposa. Que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para descobrir aonde eles precisam da gente. E que o Senhor restaure as nossas forças para que a gente dê 90%, 95%, 100% se necessário. E que eles também consigam entender os momentos em que nós não temos toda essa disponibilidade e façam mais do que só 50%. Que sejamos com os olhos abertos para entender a necessidade da nossa família, dos nossos parceiros. Que oremos por ele. Que dividamos a nossa vida, os nossos problemas e as nossas alegrias, e saiamos vencedores em nome do Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã, cuida do nosso dia, do nosso final de semana, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, Miglis, amém, amém. Vou encerrar aqui, tomar meu café e vou viver. Beijo, sábado, bom sábado pra vocês.